Deputados da oposição entraram com notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. Jandira Fegali divulgou nas redes sociais que PT, PCdoB, PSOL e PDT pedem ao Supremo Tribunal Federal que investigue a prática de crime de responsabilidade e improbidade administrativa. Isso porque o próprio presidente declarou ter pegado uma gravação considerada prova no caso do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Os deputados querem ainda que o STF investigue a conduta das promotoras do caso. Na semana passada, veio a público que o porteiro do condomínio onde o presidente tem casa disse à polícia que Bolsonaro autorizou a entrada de um dos acusados do crime, horas antes da execução da vereadora e do motorista. CPMI das fake news foi retomada hoje com o depoimento de Alan dos Santos, criador do blog Terça Livre. O blogueiro é suspeito de propagar notícias falsas durante a campanha de Jair Bolsonaro para a presidência da República. A comissão da Câmara Federal dos Deputados apura também a existência de milícias digitais, grupos contratados para disseminar fake news e atacar pessoas pela internet. Ontem foi divulgado áudio que explica uma das formas de funcionamento dessa milícia digital. Na gravação, a voz atribuída ao deputado Marco Feliciano pede ajuda a um pastor para um ataque a um senador nas redes sociais. Vamos ouvir. Meu querido líder Guaraci, tudo bom? Por favor, amigo, dá um abraço do pastor Gesiel por mim, agradece a ele aí pela atenção, por ter saído aí na minha defesa. Não sou jurista igual ele, mas eu leio um pouco, né? E esse senadorzinho aí precisa de um trato, viu? Se puder me ajudar mais, se ele puder levantar um grupo de pessoas para ir lá no Twitter dele, no Facebook, espancar ele começa a baixar a bola. Porque a gente volta a tentar a nossa conexão com a cientista política Mara Teles. Oi, Mara. Oi, tá conseguindo me ver? Ah, agora eu consigo te ouvir melhor. A imagem ainda não tá tão boa, mas dá para te ouvir perfeitamente. Vamos voltar, então vamos retomar essa história da CPI das fake news. Eu te perguntei, então, sobre se você acredita que algo de concreto vai sair com a conclusão dessa CPI das fake news, tendo em vista que já há, na verdade, comprovações de que as fake news influenciaram, de fato, nas eleições em 2018, né? Olha, tem duas questões em relação à fake news. Tem uma questão, primeira, que é a questão conjuntural e segunda, que é a questão estrutural. Começando aí pela questão estrutural, ou seja, foi dado, de certa forma, desde o golpe de 2016, uma desaproximação dos direitos democráticos. Eu estou dizendo não de direitos humanos, mas de direitos próprios de uma democracia no marco do Estado democrático de direito, ou seja, nenhuma informação que contrarie os interesses do mercado nesse momento serão levadas a cabo para produzir instabilidade política. Lembramos que no dia 6 de novembro nós temos dois fatos que são super importantes. Primeiro, o mega leilão do pré-sal, onde o mercado está bastante interessado, a Bolsa ontem bombou. Em segundo lugar, temos também o julgamento da prisão em segunda instância. Então, eu acredito que, nesse sentido, as mídias têm se silenciado desde sexta-feira passada sobre qualquer coisa que contamine e que pingue diretamente no presidente Jair Bolsonaro. Começou-se a história e o fato, que é o fato do presidente ter abusado do seu poder e ter cometido improbidade administrativa ao ter acesso a provas fora da autorização da justiça, e em seguida houve um silenciamento nos meios de comunicação sobre esse crime de improbidade de obstrução da justiça. Esse mutismo dos grandes meios de comunicação, do meu ponto de vista, podem ser explicados aí pelo interesse na venda de nossa principal riqueza nacional, que é o pré-sal. Enquanto houver interesse do mercado, enquanto o presidente Jair Bolsonaro mantiver a política ultra-neoliberal do ministro Guedes, nada irá contaminar no sentido de desestabilizar a presidência de Jair Bolsonaro. Em relação a fake news, isso já ocorria desde as eleições, já está mais comprovado por pesquisas, inclusive da GV Opinião, que acompanhou as eleições de 2018, que as fake news foram amplamente utilizadas e confirmado pela Folha de São Paulo que empresários de modo ilegal
financiar o encaminhamento de mensagens com mentiras, com inverdade a respeito do próprio Bolsonaro e inverdades a respeito também dos seus opositores. Eu mesma gostaria aqui de fazer uma denúncia que eu fui objeto de ataque de milícias virtuais do editor do Terça Livre e de sua milícia digital no início do ano. Eu tenho, inclusive, todas as provas e prints. O filho do presidente Carlos Bolsonaro postou minha foto no seu perfil e, a partir daí, também no WhatsApp, e eu recebi inúmeros ataques, denunciei no meu Facebook e ninguém da direita ou da esquerda levou isso em consideração. Me chamaram de jumenta, de burra, etc. Porque eu sou uma professora e desde o início do governo é potencializado o ataque a pessoas da universidade pública que expressam opiniões divergentes das opiniões do núcleo do poder que se apresenta, do meu ponto de vista, com um discurso não apenas não democrático autoritário, mas com um discurso com elementos fascistas. Então, é fato que existe uma milícia digital, é fato que existem fake news, é fato que nós estamos numa democracia rapidamente em erosão, mas também é fato que os meios de comunicação não têm agendado isso desde domingo em relação ao porteiro. Sabe-se que não foi aquele porteiro que ligou para a Casa 58, sabe? A polícia sabe, já foi divulgada ontem nos principais jornais que era um outro porteiro, os porteiros desapareceram. Em relação à fake news, eu acho que vai criar mais um elemento de desconstrução da imagem do presidente, sem que isso leve, de fato, aquilo que deveria ocorrer, que seria, nesse momento, a cassação da chapa eleita em 2018 com crimes de encaminhamentos ilegais, com milícia digital e que tem inúmeros fatos já de improbidade administrativa. Então, eu sou bastante cética, a não ser que apareça um elemento novo. Qual elemento novo? No Brasil, os impeachments funcionaram sempre por interesse do Congresso, e o Congresso hoje é o Congresso que tem interesse no projeto do Guedes de privatização, muito embora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tenha sido surpreendentemente um guardião aí da Constituição, inclusive vai chamar o general Heleno para depor a respeito do seu consentimento com o AI-5. Outro fato que leva a pedido de impeachment ou de cassação é um elemento surpresa, como foi no caso do Elba, que apareceu no impeachment de Collor e do seu próprio irmão que o denunciou. A fake news só terão algum efeito se o núcleo do PSL, de fato, que está rachado sob o comando do Bivar, tiver interesse aí na desestabilização da presidência. As forças de esquerda que assinaram esse pedido aí de avaliação, da improbidade administrativa, da obstrução de justiça, ainda são minoria no Congresso. E, por outro lado, não existe, como existe na Bolívia, no Equador, na França, no Líbano, no Chile, protestos de rua, muito embora nós tenhamos já vários motivos para que as multidões fossem às ruas, tanto contra a reforma administrativa, tanto contra a reforma da Previdência, pela venda do pré-sal, ou exigindo direitos democráticos no Brasil. Então, não vejo, por parte da opinião pública, nenhuma tentativa de ir às ruas, seja organizado por partidos, seja de modo espontâneo. Sim. Nesse sentido, eu acho que enquanto for do interesse do mercado financeiro, do capital financeiro, não do capital produtivo, o presidente Bolsonaro continuará sendo presidente, destroçando a nossa democracia. Para finalizar a minha análise, é bom lembrar que os dados do Latino Barômetro já apontam uma crescente expansão de indivíduos com perfil autoritário na América Latina que preferem desenvolvimento econômico ou crescimento econômico sobre viver em um Estado democrático e um Estado de direito. Sim. Mara, só para finalizar, você lança um livro hoje, é isso? Eu lanço um livro hoje dos programas que tentou maior igualdade, maior justiça nesse país. É o programa Mais Médicos, pesquisa na época da
Uma sobre o programa Mais Médicos. Nós ouvimos 18 mil informantes, médicos cubanos, brasileiros e estrangeiros, gestores das secretarias municipais dos municípios e comunidade atendida e não atendida. Eu gostaria de ressaltar que foram financiados pelo Ministério da Saúde, também os quilombolas foram ouvidos, assim como os distritos sanitários indígenas. Logo que eu postei o livro no meu Twitter, e imediatamente o perfil do presidente postou uma imagem negativa acusando os cubanos de serem guerrilheiros. Portanto, esse livro, feito de pesquisas, de estatísticas, de modelos econométricos a partir de uma base inédita e original de 18 mil informantes, é um marco histórico no Brasil. Por isso eu convido todos e todas para comparecerem hoje ao FMG, na FAFISH, às 19 horas, no auditório Sônia Viegas, para ouvirem não só a mim como organizadora da pesquisa de avaliação, mas também aos inúmeros pesquisadores que participaram desse projeto de avaliação de um programa que foi marco na história das políticas públicas brasileiras e que está sendo totalmente desmontado por um governo ideológico que se elegeu dizendo que não iria tratar da ideologia, que seria técnico. É o governo mais ideológico do Brasil. Eu gostaria de lembrar que isso do comportamento político não é um governo de direita, é um governo de extrema direita, nome esse que tem que ser qualificado para que a gente possa entender aí esse problema da extrema direita, claro, que é global, que não é apenas brasileiro. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.